Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso aqui sobre o problema, a questão do trabalho infantil. E na aula de hoje nós vamos falar sobre algumas consequências do trabalho infantil. Como já era de se notar, o trabalho infantil não traz benefício nenhum. As consequências e as sequelas que são deixadas por ele prejudicam o desenvolvimento da criança e do adolescente em todas as áreas da sua vida. E as consequências, muitas das vezes, deixam marcas que jamais serão revertidas e afetam drasticamente a vida adulta. O trabalho infantil, nesse aspecto, é expressamente uma violação dos direitos fundamentais de todas as crianças e adolescentes: a saúde, a vida, a brincadeira, o lazer, ao direito que a criança tem à educação, à formação profissional, à vivência com o seio familiar. E para deixar a nossa memória bem refrescada, todas as formas de trabalho infantil são proibidas para crianças e adolescentes que possuem idade menor que 16 anos. Isso está previsto no artigo 7, inciso 23 da Constituição Federal de 1988, mas é importante que você fique atento para uma informação bastante importante. A partir dos 14 anos de idade, o adolescente, de acordo com a norma institucional, já está apto para a aprendizagem profissional e, ao mesmo tempo, em outro turno, frequentando as atividades educacionais em suas instituições de ensino. Então, voltando para o nosso tema, nós vamos ver também nessa aula algumas das consequências desse trabalho infantil. E a gente sabe que o trabalho realizado por crianças e adolescentes durante o período noturno, com caráter perigoso, ou em um ambiente insalubre ou precário, e as atividades que, por sua natureza e objetivos ilícitos, comprometem o desenvolvimento das crianças e adolescentes, então essas ações elas são rigorosamente proibidas para pessoas com menos de 18 anos. Vamos tratar aqui de alguns aspectos que podem ser negativos, que podem causar impactos negativos na criança dentro dessa questão aí do trabalho infantil. Bem, o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, o FNPET, ele lista alguns exemplos reais desses impactos. O primeiro deles são os impactos que contêm aspectos físicos, né? Como, por exemplo, a fadiga excessiva, problemas respiratórios, doenças causadas por agrotóxicos, lesões, deformidades na coluna, alergias, distúrbios do sono, irritabilidade. Segundo o Ministério da Saúde, crianças e adolescentes se acidentam 6 vezes mais que adultos em atividades laborais porque têm menor percepção de perigos. E outras consequências também são fraturas, mutilações, ferimentos causados por objetos cortantes, queimaduras, picadas de animais peçonhentos e morte são também mais alguns exemplos de acidentes de trabalho. Bem, pessoal, outro aspecto é o psicológico. Por exemplo, abusos físicos, sexuais, emocionais são os principais fatores de adoecimento das crianças e adolescentes trabalhadores. Outros problemas identificados são fobia social, isolamento, perda da afetividade, baixa autoestima e também depressão. Com relação a aspectos educacionais, nós vamos observar baixo rendimento escolar, distorção em idade série, abandono da escola e não conclusão da educação básica. Cabe ressaltar que quanto mais cedo o indivíduo começa a trabalhar, menor é seu salário na fase adulta, e isso ocorre em grande parte devido ao baixo rendimento escolar e ao comprometimento no processo de aprendizagem. Então é um ciclo vicioso que limita as oportunidades de emprego aos postos que exigem baixa qualificação e com pouca remuneração, perpetuando a pobreza e a exclusão social. Bem, nós estamos chegando ao fim dessa aula, pessoal, e peço a vocês que assistam todas as nossas videoaulas, que leiam os nossos textos, que compartilhem também esses conceitos a partir de pesquisas que vocês possam fazer em outros locais na internet. Então, estudem, procurem investigar melhor tudo aquilo que nós estamos compartilhando com vocês. Nós desejamos a todos bons estudos e até a próxima aula.